Bom dia, estamos voltando da suspensão dos trabalhos ao senhor primeiro secretário para a chamada dos senhores vereadores para a constatação do quórum. Antônio Carlos Domingos presente, Benedito Roberto Meira presente, Chiara Ranieri Bassetto, Edmilson Marinho da Silva Júnior presente, Edson Miguel de Jesus presente, Estela Alexandre Almagro presente, Fabiano André Lucas Mariano presente, Guilherme Berrel Cardoso presente, José Roberto Martins Segala presente, Júlio César Aparecido de Souza presente, Luiz Eduardo Penteado Borgo presente, Marcelo Roberto Afonso presente, Marcos Antônio de Souza presente, Milton César de Souza Sardim presente, Renato Celso Bonono Purini presente, Biratã Cássio Sanches presente, Vanderlei Rodrigues Júnior presente. Lido, senhor presidente. 16 vereadores presentes, a quórum regimental, reabertos os trabalhos às 9h55 da 5ª sessão extraordinária do dia 16 de maio. Passaremos em seguida a apreciação dos processos. Discussão única, processo 2324, veto total autógrafo 7899, que autoriza a transposição de recursos e abertura de crédito adicional conforme lei orçamentária anual para exercício de 2023, lei municipal 7664, de 16 de dezembro de 2022, de autoria da prefeita municipal. O referido processo está em discussão. Pede a palavra a vereadora Estela. Pegou a minha. Nunca é demais nós memorarmos aqui que esse veto que nós estamos discutindo e provavelmente será aprovado da senhora prefeita municipal, ele só existe por uma razão, pela teimosia que é da prefeita e acabou sendo extensivo a muitos dos seus secretários. A posição reiterada de boicotar esta casa e o pedido de informação que os vereadores exercem legal e democraticamente. Por isso, antes de votar, eu faço questão de falar, porque eu gosto sempre de justificar a posição que o nosso mandato toma aqui nesta casa. E este projeto, que agora é o veto ao autógrafo 7899, a prefeita está vetando por uma razão. Por que ela está vetando? Porque ela manteve, entre os processos tramitando neste exercício de 2024, mas este pedido de transposição de recursos e abertura de crédito adicional é da época do aniversário da cidade do ano passado. Quando houve aquele corre-corre na Secretaria de Cultura, inclusive para pagar aqueles shows milionários para grandes artistas, como vai acontecer agora de novo, em detrimento da classe artística local, 500 mil para Simone Mendes. E não é que não vala. O problema é que nós temos artistas de valor aqui que não são valorizados, pior do que isso, são ignorados pelo governo, que não tem uma política de cultura desde o primeiro momento desse governo. Não tem. Pior do que não tem, destrói o pouco que se tinha. E este projeto aqui, que agora é o veto ao autógrafo 7899, se deu no escopo de uma preocupação que eu levantei na Comissão de Economia. Por quê? Porque esta transposição de recursos e abertura de créditos tirava dinheiro de obra, do teatro, jogava para evento, tirava dinheiro daqui, colocava ali, naquele momento em que gastos milionários foram destinados a fazer a política do pão e circo, que é a política utilizada pela prefeita Suelen Rosim desde o 1º de janeiro de 2021. Então, nós pedimos informações, até porque nem mesmo a tecnicidade necessária num projeto que fala de valores do orçamento fora respeitado. Havia erros crassos no projeto. Crassos, graves, do ponto de vista da contabilidade pública. Mandei
para a assessoria financeira da casa pedir relatório, e com base no relatório, enviamos questionamentos ao governo e solicitamos parecer do Conselho Municipal de Cultura para se garantir que aquilo que nós aprovaríamos aqui estivesse dentro do correto, do adequado e o aval do controle social que é exercido pelo Conselho Municipal de Política de Cultura. O que aconteceu? O secretário não obedeceu, não cumpriu, não respeitou. Ele respondeu em meia lauda, não falou lá com crá, lé com cré, mandou para a prefeita, que mandou para a gente. Quando chegou, nós reiteramos. Eu não pedi a opinião do secretário. A opinião do secretário já está no PL. Eu estou pedindo respostas técnicas e parecer do controle social, que eu respeito muito. Ou seja, remeta-se novamente ao Poder Executivo e seja enviado ao Conselho Municipal de Cultura para manifestação. Vocês sabem quantas vezes foi repetido esse jogo de empurra? Por 6 meses. O secretário de Cultura, o Paulo, esperou vencer o mandato do Conselho para mandar um ofício para cá, quase 5 meses depois, dizendo: agora eu não posso mais mandar porque o Conselho está sem mandato, está vencido, vai ter que ter um processo eleitoral. O que eu fiz? O óbvio. Tudo bem, eu vou esperar. Porque eu estou mandando esse pedido desde 6 meses anteriores àquela manifestação. E pior, é obrigação dos secretários das pastas correlatas aos conselhos municipais tocar as tratativas para garantir que não haja o vencimento, o termo não é adequado, mas fica mais fácil de entender, o vencimento de um mandato. Todas as tratativas têm que ser feitas no sentido de se dar o segmento necessário, para que não haja padecimento do controle social. Então, nós esperamos. Então, quando acabou todo esse processo, era, salvo o melhor juízo, novembro. Aí o que acontece? É aprovado, porque veio com a manifestação do Conselho, com algumas observações que foram acatadas pela Secretaria, e aí entra em recesso. E quando é que ele volta para casa para ser aprovado? No início do ano. Por isso, ele se transformou no processo 23 de 2024. Ocorre que esta autorização para transposição de recursos e abertura de crédito adicional na cultura se referia ao exercício financeiro que em 31 de dezembro venceu. O que deveria a assessoria da prefeita Sueli Rosim ter feito? Isso sim, papel daqueles que dominam o direito ou entendem do direito e possam cercar a prefeita. Não as licitações, como é a preocupação 24 horas por dia do seu Daniel Freitas, o Dandan, o Mr. M da prefeita Sueli Rosim. Orientar sobre tramitação de processo. Então, foi enviado para casa um processo obsoleto. Por quê? Como é que vai autorizar em 24 algo que era sobre a transposição e abertura de crédito adicional em 23? Aprovado e enviado à prefeita, ou melhor, devolvido, porque foi enviado por ela. Aprovado aqui em 24, ela não publicou. Porque o correto seria ela ter retirado o processo de tramitação. Por quê? Porque já mudou o exercício financeiro. Por obra e graça da falta de compromisso da gestão com esse processo da escuta, com esse processo da transparência, com este processo da obediência aos ritos, com o respeito ao direito dos parlamentares e das comissões de pedir informações, porque nós estamos aqui para agir no interesse
do erário público? Ora, você vai falar em transposição e não vai explicar? Você vai falar em abertura de crédito especial numa pasta que gastou horrores, da forma errada, no ano de 23 e não vai explicar? Nós fizemos a nossa parte. 6 meses depois, virou o exercício e veio no início de 24 para ser aprovado depois do rito. Então, olha como se desperdiça o tempo do legislativo e como não se apura devidamente no entorno da chefe do executivo uma equipe que esteja menos preocupada com licitações milionárias e mais preocupado com o rito processual das coisas, porque nós estamos aqui debatendo este veto por pura incompetência da prefeita e da sua equipe. Então, claro que nós vamos aprovar o veto, porque o processo aprovado esse ano não tem nenhum efeito prático, não pode ser aplicado, porque nós já estamos no exercício financeiro de 2024. Era importante explicar? Claro. Por quê? Porque não é o único. E em vários momentos a gente sofre com o mesmo tipo de postura que mostra o despreparo administrativo da prefeita Suelen Rosim e também de parte considerável da sua equipe, mas mais importante, dos seus assessores mais próximos, que quando vêm a essa casa dizem: eu estou lá porque sou advogado e fui contratado para dar orientações sobre tramitação para a prefeita. Só que eu só vejo manifestação do seu Daniel quando é processo de licitação, de 10 milhões, 15 milhões, 30 milhões, desapropriação, palavra cantada, uniformes, mochilas, material pedagógico, que no meio do ano ainda não chegou. Isso precisa mudar, né? É muito desrespeito. Continua em discussão. Quem querer fazer uso da palavra está em votação. Os favoráveis para nessa comissão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado o veto. Passaremos ao próximo processo, 6124, veto total autógrafo número 7901, que dispõe sobre a obrigatoriedade de construção de muretas e outras providências, veto de autoria da prefeita municipal. O veto necessita de parecer da Comissão de Justiça. Ao presidente da Comissão de Justiça, para nomear relator. Ao coronel Meira. Muito obrigado, presidente. Volto aqui minha função, minha prerrogativa na presidente de Comissão da Constituição e Justiça, haja vista que até a última sessão que esteve nessa Câmara, a minha prerrogativa foi literalmente alijada, literalmente surrupiada por um parecerzinho mequetrefe dessa consultoria de jurídica aqui, em que a mesa diretora acatou aquele porcaria daquela manifestação opinativa e desconsiderou, surrupiou todo um regimento interno, uma lei orgânica do município. Então, eu agora, voltando à minha condição de presidente da Comissão de Constituição e Justiça, em relação ao veto que aqui se faz, que, aliás, a população, as pessoas que estão nos ouvindo, não sabem nem por que isso aqui está acontecendo hoje, que é algo que o senhor deveria ter explicado no início aqui, por que nós temos uma sessão extraordinária para votar 2 vetos. Tem que explicar, porque as pessoas não sabem nem o que nós estamos fazendo aqui hoje, em plena quinta-feira, 8h30 da manhã. Essa que é a grande verdade. Mas, no momento certo, eu vou ter ali meus 10 minutos, porque também fui surrupiado inicialmente, porque a sessão começou rigorosamente às 8h30, aí eu também me coloco um pouco de culpa, porque se é 8h30, é 8h30. Se eu cheguei às 8h35, azar o meu. Mas tudo bem. Mas isso nunca aconteceu aqui. Normalmente, a mesa espera os vereadores chegarem para que possa iniciar a sessão. De qualquer forma, no uso da minha prerrogativa, eu vou indicar como relator o vereador Edmilson Marinho. Bom dia a todos. Assim também como Vossa Excelência, não tive o meu tempo de fala. Também estranhei, na hora que eu vi 8h38, a vereadora Estela já falando, mas também acho que foi uma maneira de não deixar a oposição falar. Já estamos... Eu queria perguntar se eu posso, né? Se eu também não vou... Às vezes o senhor me
me nomeou, mas às vezes pode ser que o presidente fala, não, não é o vereador locador, é o outro vereador. Posso, presidente? Ah, então eu dou pela normal tramitação. Vereador Estela, o seu voto, por favor. Eu sigo o parecer do relator. Vereador Edson, por favor. Acompanho o relator. Vereador Renato. Sigo o relator, presidente. Senhor presidente, a Comissão de Constituição e Justiça dá pela normal tramitação. O veto está em discussão. Pede a palavra a vereadora Estela. Bem, eu tenho falado aqui insistentemente que todos os nossos atos, desde que a gente toma posse, trabalhando bem e assertivamente, ou trabalhando mal e de forma errática, tudo que a gente produz, fala, discute aqui, é um processo pedagógico. E como eu tenho muito apreço pela educação, os processos pedagógicos, para mim, são muito caros. São importantes. Por isso eu tenho procurado manter, nos meus votos e nas minhas posições, defendidas aqui, independente dos resultados das votações, sobretudo, coerência. Porque a gente precisa ter um perfil de coerência. Porém, em alguns momentos, as contradições encontradas nesses processos pedagógicos, elas também se tornarão um aprendizado pedagógico. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque eu continuo aqui lamentando muito tudo que aconteceu na última segunda-feira e acho que para sempre, independente das consequências jurídicas que nós devemos ter nos próximos dias, para sempre, a sessão de segunda-feira será o maior dos processos pedagógicos que essa casa vai deixar, para o bem e para o mal. E a história é bonita porque ela não pode ser apagada, nem reescrita. Então, tudo aquilo que a gente faz, todas as decisões que nós tomamos, como servidores, como vereadores, como prefeita, não é? Como juízes, como promotores, como cidadãos, tudo tem consequências. E aferir o que de melhor se possa desses acertos e desacertos é fundamental. Humildade, resiliência, mas apostar em determinados momentos nestas contradições, eu também considero fundamental. E este veto da prefeita, veto total, ao autógrafo 7901, que dispõe sobre a obrigatoriedade da construção de muretas e da outras providências. Esse processo, esse projeto, é de autoria do vereador Marcelo Afonso, que democraticamente compõe a base da prefeita Suelen Rosim. E, lamentavelmente, também compactuou, votou, permaneceu naquele fato histórico nefasto que nós estamos falando aqui desde o início dessa sessão extraordinária, que foi a sessão do último dia 13. Votação polêmica, inconstitucional e ilegal. E que tem preço, 4 bilhões de reais. Nós estamos falando de concessão. Projeto da prefeita Suelen Rosim. Quando a prefeita vetou esse PL, que foi aprovado por unanimidade por esta Casa de Leis, e que tem a ver com uma discussão de infraestrutura, são critérios para obras. Não houve discordância de mérito por parte dos vereadores, nem mesmo os da oposição.
Porque nós temos tido aqui a maturidade na separação daquilo que é importante para a cidade, se há lógica, se há nexo, se há legalidade nos projetos apresentados, seja por ela, seja pelos vereadores que compõem a base, ou por qualquer outro. Que isso aqui é a casa de leis, não é a casa da Estela, nem do Berriel, nem do Borgo, nem do Segala, nem do Júnior, nem do Marquinho, nem do Marcelo, é a casa de leis. É o poder legislativo. E precisa ser visto como tal. Precisa ser respeitado como tal. Quando a prefeita manda este veto, ela o faz por uma postura que precisa ser relembrada. Ela o faz para investir na ruptura institucional e para promover uma queda de braço com o presidente da casa, que acatou o parecer, um dos tantos, da assessoria jurídica, e compreendeu que, a despeito do trancamento de pauta, do travamento de pauta em decorrência do regime de urgência, os projetos de iniciativa parlamentar ou da casa não sofreriam o mesmo impacto e as mesmas consequências dos projetos de iniciativa do Executivo. Ou seja, na interpretação do Supremo Tribunal Federal, defendida pelo parecer dos consultores, submetido à Comissão de Justiça, referendado pelo plenário, tudo num processo que, salvo melhor juízo, resultou em unanimidade, diferente do que aconteceu com o parecer na última segunda, e passou-se, então, a pautar os projetos do Legislativo, de iniciativa de vereadores, de resolução da mesa para questões administrativas, requerimentos dos vereadores, moções de aplauso e nominações. Como a prefeita indignou-se porque sentiu a pressão, e aí está de parabéns mais uma vez os servidores públicos municipais, porque ao ir para cima da prefeita para dizer, destrava a pauta, prefeita, porque nós temos direito a um dissídio que está lá desde março, paralisado pela tua teimosia, pela tua irresponsabilidade, a prefeita, no auge do desespero, de uma ação coordenada, inclusive com a participação efetiva e importante do sindicato, mas, sobretudo, pela resiliência de vocês, cada um de vocês, servidores, ela sentiu o impacto disso. Olha, a Câmara aprovou o reajuste dos servidores da casa. Por quê? Porque, no entendimento do Supremo Tribunal Federal, os projetos da casa poderiam continuar sendo votados. E quem dá o reajuste para os servidores, o reajuste geral, é a prefeita. E o dela não podia. Aí ela precisava fazer o quê? Dizer para os servidores, calma, eu não vou deixar os servidores da casa ter o reajuste, não. Ao invés de ela ser madura, não é? Porque errar é humano, persistir no erro é burrice e autoritarismo. E ela persistiu no erro. E tomou decisões burras, estúpidas, entre os quais 3 vetos. 3 vetos. Os 3 PLs que foram aprovados por esta casa no último período. O primeiro deles, o reajuste, porque é isso que ela queria. Ela queria impedir o reajuste dos servidores da casa, para ter discurso mentiroso e manipulador para apresentar os outros 7 mil servidores e servidoras que aguardam desde março o reajuste geral. Olha a meninice, olha o absurdo, olha a violência. E aí o que ela faz? Eu vou vetar. Ela vetou. Ela vetou e usou um argumento jurídico estapafúrdio. Não, eu vou vetar porque vocês não podem votar projetos, no meu entendimento, vocês não podem. Ela esqueceu que ela não é o TJ, ela não é a Constituição Federal, ela não é o Supremo Tribunal Federal. Ela pode até pensar que é, né? E algumas pessoas, às vezes, infelizmente, colaboram para que ela pense. Mas ela não é. E a nossa lei orgânica preconiza, o prefeito pode sim vetar, no todo ou em parte, o projeto, qualquer projeto, desde que o seu conteúdo seja total ou parcialmente ilegal. Mas dar reajuste anual não é ilegal.
O argumento que ela estava usando é como a tampa da caneta está de fora. Ela tinha que perseguir esse argumento judicialmente, o que ela não havia feito. Portanto, ficou muito caracterizado que os 3 vetos eram políticos. E era para acirrar a disputa com a casa, com os vereadores, e para continuar manipulando os servidores e a sociedade. Os 2 primeiros foram muito tranquilos de serem derrubados aqui. Muito tranquilos. Até porque nós agimos dentro da legalidade. Tanto eu, o vereador Meira, Borgo, que temos formação jurídica, vereador Segalo, não temos dificuldade de entender o quão estapafúrdio foi a vontade da prefeita com os 3 vetos. O segundo foi o do projeto da glicemia, né, do teste de glicemia, de iniciativa do vereador Bira, que também foi aprovado por unanimidade. E o terceiro é esse. Mas a Comissão de Justiça, neste agora, aponta de que é legal. Porque o aprendizado que precisa ficar aqui hoje é que nós não somos palhaços. Então, se há uma maioria momentânea nessa casa que quer pagar pau o tempo inteiro para a prefeita, nós decidimos dar uma colher de chá hoje. E nós vamos bater palma para a prefeita. Nós vamos aprovar o veto dela. Nós não vamos discutir o mérito. É troco? Não, é aprendizado. É aprendizado, porque essa casa, se não tomar cuidado, vai virar circo. Continua em discussão. Pela palavra, vereador Meira. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos assiste e nos ouve, um bom dia a todos. Eu vou explicar por que nós estamos aqui hoje. Essa sessão extraordinária foi convocada pela presidência dessa casa, porque a lei orgânica do município, no seu artigo 38, parágrafo 4º, diz assim: comunicado o veto, a sua apreciação pela Câmara deverá ser feita dentro de 15 dias de seu recebimento, em uma só discussão. Se o veto não for apreciado neste prazo, será incluído na ordem do dia da sessão imediatamente seguinte, sobrestadas as demais proposições. Então, se nós não avaliarmos hoje esses 2 vetos que foram proporcionados pela prefeita municipal, um em relação a um projeto de lei da autoria dela e o outro em relação de um projeto de lei de autoria do vereador Marcelo Afonso, trava-se a pauta. E é tudo aquilo que nós não queremos. É tudo aquilo que nós queremos é que a pauta na segunda-feira seja literalmente discutida. Entre os assuntos, nós temos o piso do magistério, nós temos a lei que vai proporcionar aí o fomento à cultura. Enfim, nós temos uma série de outros assuntos aqui que estão pendentes, que estão parados. São mais de 50, ao que me consta, mais de 50 aí? Mas mais de 50, ultrapassa 50 assuntos. Então, nós vamos sair daqui umas 5, 6 horas da manhã, tranquilamente, da terça-feira. Né? Por quê? Porque merece discussão os projetos que aqui estão. E, com toda certeza, eu não sei se o público que se faz presente aqui é o público do magistério, o assunto do magistério, embora vai ser hoje discutido à tarde, vai ser dialogado à tarde, com proposituras de emendas ou não, mas nós vamos discutir ele na segunda-feira e vamos decidir ele na segunda-feira. E eu tenho me manifestado para vários profissionais do magistério que eu sou favorável, sim, porque aquilo que hoje uma professora adjunta recebe inicialmente de R$ 1.600 não é um salário digno para uma profissional de tamanha importância e necessidade para a nossa sociedade. Então, eu vou votar sim, nós vamos votar sim, nós precisamos votar. Falando a respeito aqui do veto, eu quero deixar claro o seguinte: o vereador Marcelo Afonso, em julho de 2023, ele apresentou um projeto de lei para que fosse disciplinado
nos terrenos que estão baldios na cidade, que ele tivesse um determinado regramento. Ou seja, construção de muretas na frente, para que aquele lixo, tudo aquilo que tem naquele terreno não venha para o leito carroçável, para que não venha ali para... Muito nobre a atitude do vereador Marcelo, muito bem. Só que aqui, quando o projeto tramita entre as comissões, ele passa por uma comissão importantíssima aqui dessa casa, que é a Comissão de Obras, que é composta por 3 vereadores aqui dessa casa. O vereador Segala, o vereador Manuel Lozila e o vereador Marcos Antônio de Souza. E essa comissão, ela tem a obrigação de esmiuçar esse projeto de lei e fazer as adequações necessárias, porque nós temos uma lei de zoneamento em vigência. E tem outras leis também vigentes na cidade que podem conflitar. Então, a Comissão de Obras ela tem que se debruçar em cima disso exatamente para poder fazer os apontamentos. E a Comissão de Obras apresentou aqui 1, 2, 3 emendas. 2 emendas modificativas, que corrige praticamente 2 parágrafos importantíssimos do projeto de lei. Uma emenda aditiva, que acrescenta também um outro dispositivo ao projeto de lei do vereador Marcelo Afonso, e aí o texto foi adequado com essas emendas, e foi aprovado aqui nessa Casa de Leis, esse texto. Muito bem. Foi aprovado, aí foi para a prefeita. A prefeita pega, em razão do travamento da pauta, ela teve que vetar. Aí ela apresenta o veto vem para essa casa, e hoje a Comissão de Constituição e Justiça, com o vereador Locador nomeado relator, deu pela legalidade e constitucionalidade, ou seja, nós vamos votar se o veto, que ela vetou o projeto de lei, ele deve permanecer ou ele deve ser derrubado. Se for derrubado, a lei entra em vigor. Se ele for obstruído, for favorável ao veto, a lei não entra em vigor. É isso que está acontecendo. E é isso que a mesa deveria ter explicado as razões razões pelas quais nós estamos aqui hoje nessa Casa de Leis. E volto, presidente, outra vez a manifestar meu repúdio a essa pontualidade. Eu tenho que repudiar a pontualidade, mas normalmente, como isso aqui nunca é pontual, eu não imaginava que eu ia ter o meu direito cerceado de poder falar aqui inicialmente. Mesmo porque também hoje não tem explicação pessoal, mesmo porque a discussão também é única. Mas eu vou fazer um comentário aqui, embora o tempo eu tenha disponibilidade para isso, voltando à situação lá que eu vivenciei ontem lá no DAI. Além dos 2 servidores, eu conversei com outro servidor também, e os policiais que aqui estão, acho que não sei se eles são novos, mas talvez os mais antigos conheçam, né? Que era um policial que trabalhava comigo e que foi preso em razão de uma ocorrência policial que envolvia um cidadão do bem que tinha mais de 30 passagens pela polícia. Mas o policial perdeu a sua função em razão desse cidadão do bem. E eu encontrei com ele lá, e hoje ele é servidor do DAI, e um excepcional servidor do DAI, mas um excelente servidor do DAI, porque eu já tinha ouvido falar dele, mas não lembrava, não me associava a ele àquela pessoa, e ontem ele veio contar para mim. Conversando com ele por mais de 30, 40 minutos, vou confidenciar uma coisa, eu aprendi muito mais com ele do que as infinitas audiências que a gente vem aqui. Porque é um tal de passar PowerPoint, é um tal de enrolar a gente. Porque o plano diretor de água, para que todos saibam, é lei. Ele tem que ser cumprido. E o poço que eu vi ontem lá na Vila Falcão, que custou R$1,5 milhão para essa administração, ele foi construído à revelia do plano diretor de água. Podia ser até um mérito, né? Poxa vida, vamos construir um poço aqui porque nós vamos aumentar a capacidade de produção de água. Mas o próprio servidor ontem falou para mim que a administração foi advertida
olha, esse poço aqui é furado, é pífio, não vai sair água. E teve um geólogo, ou teve alguém que fez uma projeção, que lá iria produzir 120 metros cúbicos de água por hora. São 120 mil metros cúbicos de água. Ou seja, saiu 19 metros cúbicos. Ou seja, totalmente furado, investimento errado, e o poço funciona 24 horas por dia. Não é à toa que o DAI gasta 40 milhões de energia elétrica por ano. Porque você continua... E aí eu falei para ele, qual é a solução para esse poço, já que ele foi perfurado? É só aprofundar, vereador. Porque se eu aprofundar o poço, eu vou ter a água. E vou ter, talvez, não chego nos 120 metros cúbicos, mas posso chegar até nos 70, 80 metros cúbicos. E para encher um reservatório daquele tamanho, que ontem eu fui lá, um reservatório que tem 7 metros de altura e tinha apenas 50 centímetros de água no seu reservatório, e do lado tem um outro reservatório submerso, que fica enterrado no chão, que eu também fui lá e abri a tampa, tinha 20 centímetros de lâmina de água. E aí tem um reservatório, um elevado, que é onde você joga a água do reservatório para o elevado para poder distribuir para as pessoas. Da Vila Falcão, da Vila Pacífico, da Vila Souto, da Vila Industrial. E aí eu perguntei para um comerciante dali de frente, tem água? Não tenho água. Ele do lado do reservatório, ele não tem água. Aí eu perguntei para o servidor, de onde vem essa água? E eu não sabia, estou sendo bem franco. Essa água vem do Batalha também. Aí eu falei, mas como vem do Batalha? Vem do Batalha, porque ela vai lá para a ETA, eu faço a purificação da água, e essa água vem por gravidade até ali a Vila Junta, ali na parte baixa, e aí ela é bombeada por um equipamento chamado booster, que bombeia a água para a caixa d'água. Só que não tem água para bombear. Se não tem água para bombear, é porque não tem água sendo produzida. E aquilo que o vereador Marcos fala aqui, de levar água daqui da Bela Olinda, vai estudar, vereador Marcos. Sabe por quê? Pergunta para qualquer servidor do DAI. O processo de purificação da água do Batalha é Se eu levar a água da Quinta da Bela Olinda para a Lagoa do Batalha, o processo de purificação é outro. Sabe por quê? Porque a Lagoa da Quinta da Bela Olinda, ela é um esgoto. Tem merda lá dentro, tem cocô, tem fezes. Como que eu vou pegar essa água e jogar na Lagoa do Rio Batalha? Faça-me um favor, vai estudar antes de falar besteira. Obrigado. Continua em discussão. Pede a palavra, vereador Marcelo. Bom dia a todos, sempre agradeço a Deus por estar aqui nessa casa, cumprimentar os pares, toda a galeria e toda a imprensa, e aqueles que estão ouvindo ou possam nos ouvir. Quero aqui já parabenizar todos os pares pela derrubada desse veto. Eu acredito tudo que é em pró a nossa comunidade, a nossa sociedade, nós temos que ser justos. Sempre falo que o plenário sempre é soberano, e o que mais nós fazemos aqui é realmente, as leis aqui têm que ser sim ou não. Então, parabenizar todos os pares, a Comissão de Justiça pela normal tramitação. Quero aqui também registrar que já essa é a 8ª lei do nosso mandato. Então, aqueles que às vezes formalizam que vereadores, a não ser que também tampamos buracos, também andamos pela cidade, temos o ofício diário oficial. Temos aqui uma lei importante, que é do nosso gabinete nessa gestão, falando do magistério, transparência de vagas. Antigamente, quem era amigo do rei tinha preferência, e hoje tem essa lei por autoria desse vereador. E quero dizer a todos do magistério que nos acionou ontem, hoje, tem muitos nos assistindo, que realmente vamos fazer a nossa parte aqui como plenário, porque o plenário é soberano, temos que votar, parabenizar os vereadores da oposição que está aqui hoje, fazendo esse discurso. E
Sendo justo numa lei tão importante que é a infraestrutura. Mas aqui eu quero registrar, sou um vereador competente por falta d'água. Acredito que o que eu tenho de material, até pela imprensa ou até pelo que nós perseguimos esse mandato, é acertativo. Acho que a prefeita tem a oportunidade de ir lá executar aquilo que foi mostrado. Não inventei a roda, eu só apenas escutei pessoas capacitadas que possam solucionar a captação de água no nosso município. Então não adianta fazer rodízio se a lagoa está seca. Então primeiro temos que estabilizar a lagoa e depois fazer o rodízio. E vou insistir aqui, independente dos poços, vou estar abrindo aqui, que realmente temos que desassorear o canal ali da Bauru e Pauçu até a captação. Tem muita água ali naquele canal de 1 quilômetro. Você vai estabilizar a lagoa, esse é o plano de ação que o DAI tem que fazer. Aí, nós temos aqui também que ser justo, eu vou falar até uma situação que, se o DAI não está conseguindo tomar conta da água, ele vai tomar conta do esgoto. Então, fica sempre esse questionamento. Mas eu, como vereador, eu tenho feito ações e mostrando ações concretas para o Executivo, que o que tem que ser feito. Então, fica aqui parabenizar, né? E temos também, eu quero aqui já finalizar a minha fala, dizendo que temos 2 projetos em tramitação, né? Questão até onde os prédios públicos têm um espaço para, sim, colocar as bikes, né? Que isso é qualidade de vida. E também um banco de dados para medicamento que nós temos em casa, que nós não estamos usando. Então, um projeto importante para a saúde. Então, fica aí, é o 7º projeto do nosso gabinete, falando que realmente somos um vereador que criamos projeto de lei. Então, eu acho que é isso. Que Deus abençoe, obrigado a todos os vereadores. E fica aqui mais um apelo. Tem que sim ir com a máquina, com a retroescavadeira ali na Bauru e Pauçu, abrir aquele leito, derrubar aquela água dentro da lagoa, que vai estabilizar o abastecimento e ter um trabalho em 167 quilômetros do Rio Batalha, que nós já apontamos. Que Deus abençoe. Obrigado. Senhores vereadores, nós estamos em discussão Só para poder passar, nós estamos em discussão ao veto. Nós precisamos se atentar ao tema veto do processo 6124. Continua em discussão, pede a palavra o doutor Segala. Senhor presidente, eu pedi a palavra para fazer 2 registros. E dizem respeito às minhas surpresas. Eu fiquei surpreso porque não esperava isso. O vereador Marcelo Afonso sempre, em 100% das vezes, disse sim a tudo aquilo que a senhora prefeita falou ou propôs. E, de repente, num projeto da lavra dele, a prefeita diz não. Eu pensei que ele fosse falar para ela, mas, caramba, eu sempre fiquei do seu lado e você agora fica contra mim? Não sei, achei estranho isso. Essa fidelidade, ele fala muito na palavra fidelidade, mas essa fidelidade parece que é uma via que só tem uma mão da parte dele para com ela, mas não da parte dela para com ele. Mas eu queria fazer um outro registro aqui, que é o seguinte. A consultoria jurídica dessa casa declarou que o nosso artigo 35 da Lei Orgânica deveria ser interpretado de maneira diferente daquilo que está aqui, porque deveria respeitar aquilo que a Constituição Federal determina. E, por conta disso, já foi explicado aqui, vereador Meire explicou, por conta disso, foi permitido que nós votássemos aqui em projetos de lei de autoria de vereadores.
A prefeita vetou, e eu queria ler o veto aqui. Usando da prerrogativa conferida pelo artigo 38, parágrafo 1º da nossa lei orgânica, decidi vetar referido autógrafo em razão do descumprimento do artigo 35 da lei orgânica, que prevê o sobrestamento da deliberação quanto aos demais projetos, caso não apreciado nas 10 sessões subsequentes. Ora, usando palavras que não estão escritas, mas que são subentendidas, a prefeita disse assim: esse parecer da consultoria jurídica é uma porcaria. É ela que está dizendo, não sou eu. A consultoria jurídica disse, pode. Ela falou, não, é isso, não pode não. A consultoria jurídica está equivocada. E nós aqui, que temos aceitado os pareceres da consultoria jurídica, até por conta de que, normalmente, eles parecem serem encomendados, não é? Acho que não devemos também considerar esse que foi feito aqui, neste caso. Então, muito embora a senhora prefeita tenha nos ajudado dizendo que a qualidade da coisa que a consultoria jurídica tem apresentado como parecer é discutível, não é? A natureza do projeto, a importância daquilo que o vereador Marcelo Afonso propôs, eu, como presidente da Comissão de Obras, também entendi que é oportuno o projeto de lei que ele tem aí. Vou votar pelo reconhecimento da não procedência do veto, tá certo? Estou fazendo isso com essa explicação que estou dando. Muito obrigado. Continua em discussão. Ninguém queria fazer uso da palavra. Está em votação. Votação. Nominal, senhor presidente, nominal. Solicito ao senhor primeiro secretário que chame os vereadores. Já foi solicitada a nominal, primeira vez. Sempre que for invertida, tem que solicitar primeiro. Presidente, uma questão de ordem em relação à votação. Até para servir para outras, a votação nominal poderá ser invertida, está no regimento. Vereador Borgo, se o senhor se recordar, nós já discutimos isso antes, que toda vez que for solicitada somente votação nominal... Aí impede o cumprimento do regimento. Ela votação nominal de A a Z, como sempre. Toda vez que for falado votação nominal invertida, aí isso nós discutimos já há 3 anos que a gente vem discutindo e ficou dessa maneira. Eu sempre rebatendo, e mais uma vez eu rebater. Porque o que acontece? Se no regimento está escrito que poderá ser pedido votação nominal invertida, então desse jeito impede o regimento? Foi algo que nós a votação nominal, beleza. Mas o regimento fala, a votação nominal poderá ser invertida. Poderá, mas o vereador Marcos, como ele pediu primeiro... O vereador Marcos ele não quer que seja invertida. Ele só pediu votação nominal. Se ele, como a ordem, ele pediu primeiro, ele falou votação nominal, prevalece no regimento, então, que quem pedir primeiro, é isso? O vereador que pediu primeiro, ele tem a prioridade, ele pediu primeiro. Se outro vereador pedir na sequência, o dele já foi deferido. Vereador que pedir a votação nominal, ele impede o cumprimento do regimento, então, é isso? Não, vereador Borgo. É que está sendo uma construção que é contra o regimento, presidente. Não está contra. A gente está rasgando o regimento. A gente não, né? Vossa Excelência está rasgando o regimento. O vereador já solicitou votação nominal. O vereador posterior solicitou votação Mas onde está escrito que a hora que o vereador pede a votação nominal, ponto. Votação nominal é 1 a 1, por nome. Aí está no regimento que você pode pedir a votação invertida. Aí não pode. Onde é que está escrito isso? Até quando vai ficar rasgando o regimento, meu Deus? Não é rasgando o regimento. Senhor presidente, uma questão de ordem. Sim. Queria perguntar para Vossa Excelência como está o tratamento dentro dessa casa da adequação do regimento interno junto à fundação que está fazendo os estudos
para que não haja dúvidas como essa, por exemplo. Quer suspender a reunião para a gente fazer Não, uma... eu só queria saber, porque foi formada uma comissão aqui de 5 vereadores, na qual, inclusive, o vereador Borgo quer fazer uma faz audiência parte. pública, Eu queria presidente? saber se já foi feita uma reunião dessa comissão, se já foi feito proposituras, porque precisa ajustar para não ter esse tipo de coisa, vereador Borgo. Quer fazer Vossa uma Excelência audiência pública? faz parte da quer comissão suspender o... de adequar o A regimento questão é interno. simples, a minha questão de ordem... E outra coisa, hein? Vamos garantir a questão de ordem, presidente? Porque toda hora pede a questão de ordem, entra um para fazer uma explanação, outro para fazer um... A questão de ordem é o seguinte, o regimento interno ele garante o vereador pedir a votação invertida, ponto. Se um vereador pede nominal, é porque vai ser vereador a vereador. Não fala a ordem. A hora que o regimento fala votação nominal invertida, está no regimento. Agora, até quando vai ficar rasgando o regimento impedindo prerrogativa de vereador? Até quando? Não é isso, vereador Borgo. Nós já discutimos essa situação antes e ficou definido que todas as vezes que solicitar votação nominal, será votação nominal Então conforme acabou padrão. invertido. Todas as vezes que solicitar votação nominal invertida, será invertida. Isso nós já Então o discutimos critério é 3 quem fala anos. primeiro? Não, é porque o nosso regimento ele é omisso. Não, não é. Ele é sim, Não, vereador. ele fala que é garantida a votação nominal invertida. Mas quando solicitar, o vereador solicitou posterior ao vereador Marcos. Então o critério é esse, é isso que eu quero saber. O critério é quem esse. pedir primeiro. Exato, foi isso que ficou definido, vereador. É quem pedir Porque- primeiro, esse é o não. critério. Porque o nosso regimento é omisso. Questão de ordem, presidente. Deferido, vereadora. Questão de ordem, 2 colocações, presidente. Primeira delas, em relação à colocação do vereador Marcos. Eu sou parte dessa comissão, nomeada, inclusive, quando o vereador Marcos era o presidente da casa. Até o presente momento, eu não recebi nenhum pacote com as medidas. Tanto que o próprio PCCS da casa também não me consta que tenha sido concluído. De qualquer maneira, parece-me que há um sentimento, não só na comissão, mas parece-me que há um sentimento nesta casa de que a mesa decidiu mexer com o regimento e com a lei orgânica no Tribunal de Justiça, né? Porque todas as modificações estão indo ser pleiteadas através de ADIM. Agora, de qualquer maneira, sem querer polemizar e já polemizando um pouquinho mais, eu gostaria de perguntar se a consultoria jurídica se encontra na casa, porque aí nós poderíamos, né, interromper e pedir mais um parecer para entrar para a história. Então na questão de ordem, isso é importante. Para quem está assistindo e não está acompanhando a sessão, parece que não tem tanta importância, mas tem, eu vou falar o porquê. Assistindo a sessão de segunda-feira, tem várias imagens de Vossa Excelência orientando a votação do vereador Beto. Orientando. Tem uma hora que o senhor faz assim com a caneta, tá? É a impressão que eu tenho. Assistam a sessão. E por que essa questão de ordem? Porque o vereador Beto, ele é o primeiro a votar. Não é possível, obrigado. Então, se pede invertido ou não, pode dar alteração no resultado. Então, nos termos do regimento, eu quero levar essa questão de ordem à Comissão de Justiça. Questão de ordem, excelência. Vereador Referido. Marcos, que a gente possa seguir os trabalhos de forma tranquila. Eu peço a Vossa Excelência, é um pedido, nada mais do que isso, que Vossa Excelência retire o pedido. Exatamente o que ia fazer, vereador Retiro Renato. o Questão pedido. de ordem, senhor presidente. Eu retiro o meu pedido de votação nominal e deixo em aberto a votação invertida solicitada pelo vereador Borgo. Perfeito. Terminou? Mas eu mantenho a minha questão de ordem em relação... Se Vossa Excelência diz que é quem falar primeiro. Eu estou remetendo, de forma regimental, à Comissão de Justiça para dar um parecer sobre isso. Porque é muito importante. Muito. Ele pode. Vou suspender os trabalhos. Ao voto, então, senhor presidente, o senhor pode deliberar, por favor, por gentileza? Essa questão de ordem. Vereador Borgo, o senhor vai fazer por escrito esse pedido? Ou... Não, o pedido pelo regimento pode ser oral. E Vossa Excelência tem que deliberar agora. Agora, qualquer vereador, se assim desejar, eu já cansei de falar isso aqui, eu vou falar de novo. Ele pode pedir que seja remetido à Comissão de Justiça. Eu desejo, e a Comissão de Justiça tem que se manifestar. É regimental. Ou quebrar também. Não, vereador. Mais uma. Não tem isso. Não, Vossa Excelência está mandando em tudo, é? Senhor vereador Meira. Ao presidente da Comissão de Justiça. A questão de ordem, então, só para ficar claro para a votação, é qual que é o critério, se é quem fala primeiro ou se o vereador que desejar
a nominal invertida, se terá que ser respeitado o regimento. Ao presidente da Comissão de Justiça. O vereador Borgo gostaria que a Comissão de Justiça está recorrendo à Comissão de Justiça sobre aquilo que ele acabou de solicitar, se a votação nominal, quando se pede pela primeira vez, o vereador pede, mantém o que o vereador pediu, ou se na sequência... Senhor presidente, eu acho que é uma questão de interpretação, né? Eu vou dizer para o senhor o seguinte, qual que é a minha opinião, como presidente da Comissão de Justiça. Qualquer vereador aqui tem a prerrogativa de pedir a votação nominal, porque, normalmente, como que se vota aqui? O senhor pega, coloca em votação e diz o seguinte, ó, os favoráveis ao veto, por exemplo, permaneçam como estão e os contrários queiram se manifestar. Era esse o normal. O vereador Marcos, ele pede a votação nominal. Na sequência, eu complemento o pedido dele, uma complementação, invertido. Só isso. E o senhor pegou e disse o seguinte, o senhor arbitrariamente disse o seguinte, ó, a interpretação do senhor, para o meu ver, é arbitrária. O senhor arbitrariamente falou o seguinte, olha, prevalece o que o vereador Marcos falou, lógico, ele está sentado do seu lado da mesa. Então, é o seguinte, agora o vereador Marcos, depois da intervenção do vereador Purini, né, ele pegou e voltou atrás e falou assim, olha, eu peço, então, eu retiro meu pedido de votação nominal e peço uma votação nominal invertida atendendo o pleito. Pronto, o senhor poderia ter feito isso. Olha, muito bem, nominal invertida, porque é um complemento, não é o que pediu primeiro. O senhor mesmo falou que é omisso, os casos omissos o senhor pode decidir. E o senhor podia decidir pelo bom senso, o bom senso é esse. É isso. Então, a Comissão de Justiça... 3 anos também em todas as coisas. O senhor está falando em tempo, então tá bom. O senhor quer discutir novamente regimento? O tempo também aqui, as comissões permanentes dessa casa têm prerrogativa para pedir prazo. E o senhor pegou e passou com um trator por cima, por causa de um parecerzinho mequetrefe. É o senhor que está ouvindo aí na sala do presidente. Mequetrefe. Esse parecerzinho mequetrefe prevaleceu sobre tudo. Sobre lei orgânica, sobre regimento interno, sobre tudo. E o senhor terminou a sessão aqui, a sua sessão extraordinária, na última, demorou 4 minutos. 4 minutos. Eu estava lá na minha casa assistindo, tendo essa paciência de assistir aqui, isso aqui, o que vocês fizeram. 4 minutos, o senhor terminou, foi a sessão extraordinária de vocês. 4 minutos. Então, o que eu entendo, já que o senhor pede a minha opinião como membro da Comissão de Justiça, é que a votação tem que ser aquilo que o vereador Marcos pediu e aquilo que o vereador Meira pediu também. Ou seja, complementou uma da outra. Não é contraditória, ela é complementar. Qual o problema de for começar invertida? Nenhuma. Eu pedi a invertida. Eu não quero ser o segundo a votar. Eu quero ser o penúltimo a votar. Por isso. Então, a votação tem que ser nominal e invertida. Essa é a posição da Comissão de Constituição e Justiça. Aos demais membros da Comissão de Justiça. Está dando parecer? Tá bom, eu vou nomear um relatora Estela, por favor, dê a sua opinião aqui, porque vamos seguir o trâmite, porque nós não vamos... Na condição de presidente da Comissão de Justiça, eu nomeio a vereadora Estela como relatora para apreciar essa causa tão nobre, importante, né, e incontroversa nessa casa nesse momento. E eu fico feliz de ser nomeada e não ser destituída na sequência, vereador Meira. A compreensão da Comissão de Justiça, presidente, é de que não há nenhum óbice aqui na sequência de um pedido de votação nominal, também se requeira que ela seja nominal e invertida. Vereador Locadora. Eu acompanho a relatora e só para lembrar, sou novo, né, primeiro mandato, mas quantas e quantas vezes eu vi votação aqui, nominal, aí alguém falava invertida.
É só puxar na Câmara. Sempre aconteceu isso. Então, nominal, o outro falava invertida. E nunca teve discussão. Aí agora Vossa Excelência pediu invertida. Não, não pode. O Marcos pediu primeiro. O Marcos... Pô, pelo amor de Deus, cara. É foda. Vereador Edson. Acompanhe o relator. Vereador Renato Purini. Excelência, eu acompanho o parecer do relator. Vamos tocar a sessão. Então, a Comissão de Justiça, ela dá pelo parecer da relatora que as votações podem ser solicitadas nominal e podem ser complementadas invertida. Portanto, ao meu ver, ao nosso ver, a votação tem que ser nominal e invertida, senhor presidente. Após tramitação na Comissão de Justiça, o parecer ele é encaminhado ao plenário. Está em votação o parecer. Os favoráveis permanecer... Nominal. Então, vereador Beto, ao voto. Os favoráveis ao parecer, diga sim. Os contrários ao parecer, diga não. A nominal. Não tá. É o parecer. Ao voto, vereador Antônio Carlos Domingues. É o parecer. Mas tem que validar o parecer, Coronel Meira. Enquanto não validar o parecer... Enquanto não validar o parecer, não tem como mudar. Vereador Beto. Sim. Benedito Roberto Meira. Sim. Chiara Ranieri Baceto não está. Edmilson Marinho da Silva Júnior. Sim. Edson Miguel de Jesus. Sim. Estela Alexandre Almagro. Sim. Fabiano André Lucas Mariano. Com declaração, presidente, meu voto é sim também, mas entendo que isso deva constar aí nessa questão, na análise, na revisão, uma maneira de se tratar isso com a responsabilidade que tem, de poder ser pedido a votação nominal, encontrar um termo, votação nominal, por exemplo, votação nominal de A a Z, aí já fica claro que é a primeira votação, e aí a votação nominal invertida. Algum mecanismo para não ficar igual o vereador Meira colocou. Eu não quero ser o segundo a votar, eu quero ser o último. Essa prerrogativa de querer ou não, acho que não deve prevalecer. Eu acho que o que deve prevalecer é uma norma, mas nesse momento eu voto sim. Guilherme Berro Cardoso. Sim. José Roberto Martins Segala. Sim. Júlio César Aparecido de Souza. Luiz Eduardo Penteado Borgo. Declaração de voto, presidente. Eu voto sim e espero que seja respeitado a decisão desse plenário e que não aconteça como aconteceu segunda-feira. Marcos Antônio de Souza, com declaração, senhor presidente. Sim. Marcelo Roberto Afonso. Sim. Marcos Antônio de Souza, com declaração, senhor presidente. Eu acho que, na linha do Fabiano Mariano, não há por que ter discussões como essa. Apontamentos simples, básicos, como foi feito agora, vereador Borgo, já pode ser feito a alteração no nosso regimento interno, sem precisar de apontamento de uma faculdade, de uma universidade, de uma fundação, de algo básico, simples. Então, mais uma vez, pela ordem, mais presidente. uma vez, eu acho que nós Tá na temos votação. que fazer ajustes pode. no nosso regimento. O secretário está falando, nós vamos falar também. É declaração de voto, presidente? Estou declarando meu voto. Declaração? Meu voto é sim, senhor presidente. Milton César de Souza Sardim. Tem que ser... Milton César de Souza Sardim. Sim. Renato Celso Bonono Purini. Ubiratã Cássio Sanches. 15 sim, aprovado com unanimidade. Que a votação será invertida, então, do veto. Senhor, só um pouquinho, senhor presidente. O senhor está me ameaçando de alguma coisa no fundo? Ah, não.
É alguma ameaça que o senhor está fazendo aí? Não estou ameaçando, não. Eu só estou falando que eu me arrependo do dia que eu fui preso. É esse dia que eu me arrependo. Ó, colocaram eu lá injustamente, todo mundo sabe. Tá. Vamos. Tá bom, seguimos então. Seguimos. Passaremos a votação do veto nesse momento. Votação nominal invertida. Os favoráveis ao veto, diga sim. Os contrários ao veto, diga não. Vanderlei Rodrigues Júnior. Não. Ubiratã Cássio Sanches. Sim. Renato Celso Bonano Purini. Não. Milton César de Souza Sardim. Não. Marcos Antônio de Souza, não. Marcelo Roberto Afonso. Não, presidente. Luiz Eduardo Penteado Borgo. Sim. Júlio César Aparecido de Souza. Não, senhor presidente. José Roberto Martins Segala. Sim. Guilherme Berrel Cardoso. Sim. Sim. Fabiano André Lucas Mariano. Não. Estela Alexandre Almagro. Sim, com declaração, presidente. Para a gente, pelo menos uma vez, concordar, né, com a prefeita, vereador Meira. Algum momento deve ter um gesto de lucidez. Se ela vetou, ela deve ter as razões dela, né, vereador Borgo? Inclusive porque ela poderia, se demonstrasse consideração à sua base, ter retirado o veto antes do início desse processo de votação. Pelo menos para demonstrar respeito para a situação, já que a oposição ela nunca respeitou. Edson Miguel de Jesus. Não. Edmilson Marinho da Silva Júnior. Sim. Chiara Ranieri Baceto está ausente. Benedito Roberto Meira. Senhor presidente, eu vou fazer meu voto com declaração de voto na seguinte conformidade. O senhor nunca vota, né? Mas o senhor percebeu que foi invertido e foi proposital, viu? Para saber o seu voto. Porque o seu voto dá a diretriz para os demais. É assim, o senhor não vota, o senhor não precisa votar, mas hoje o senhor votou, mas tudo bem. Veto eu voto. Meu voto é sim. Todo veto tem que ser votado. Nesse caso, tem que votar. Antônio Carlos Domingues. Não. Sete votos sim, 9 votos não. Rejeitado o veto. Presidente, uma questão de ordem. Deferido. Quem é o vice-presidente dessa casa hoje? Ele está licenciado. Presidente, eu vou fazer uma solicitação para que seja resolvido a questão da vice-presidência pelo seguinte. O artigo 7 do decreto 201, inciso 2º, diz que a Câmara poderá cassar o mandato do vereador quando fixar residência fora do município. É público e notório que o vereador Serginho Brum fixou residência fora do município de Bauru. Então, em tese, ele não poderia voltar a assumir o mandato. Nesses termos, nós estamos há meses sem um vice-presidente da casa. Então, eu peço que seja resolvida essa situação, porque no caso de impedimento ou de ausência de Vossa Excelência, o Poder Legislativo de Bauru vai ficar sem presidente. E como é regimental, é uma coisa normal, né? Nós temos que ter um vice-presidente. Eu peço a Vossa Excelência que decida essa situação para que tenhamos um vice-presidente atuante na Câmara de Bauru. Nada mais havendo a tratar, essa presidência agradece a presença de todos, dá por encerrada a 5ª sessão extraordinária do dia 16 de maio, às 11h02.